A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nossos irmãos em Cristo Jesus. Este é o canal Felisberto Moreira, o canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Aqui trazemos temas relevantes da nossa fé, aqueles temas difícil de entender, de compreender, e aqui analisamos à luz das Escrituras Sagradas. Irmão, no vídeo passado, nós falamos sobre o suposto sono da alma e dividimos em duas partes. Sono da alma, e hoje vamos fazer a última parte, que vamos tratar do tema o que significa o seio de Abraão. Existem muitas conjecturas errôneas que não têm um embasamento bíblico quando vão falar sobre o seio de Abraão. Então, para nós tratarmos desse assunto, nós vamos ler Lucas, capítulo 16, do verso 19 ao 31. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava se alimentar das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães veio lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai, Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe. Vamos ver aqui. Mande Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porquanto estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens, tua vida, Lázaro, igualmente os males. Agora, portanto, aqui, ele está consolado, tu em tormento. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros, não podeis, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que os mande à minha casa paterna,
porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim que não vire também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-no. Mas ele insistiu: não, pai Abraão. Se alguém dentre os mortos for ter com ele, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe replicou: se não houve Moisés e os profetas, tampouco deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então, irmão, aqui está o assunto da parábola de rico e do Lázaro. Irmão, aqui está escrito que é uma parábola, mas na realidade é uma realidade presente. Porque uma parábola muitas vezes é uma história. Só que aqui no início fala: havia um homem. Havia um homem. Então se fala de um fato real, porque os elementos presentes nessa parábola, tanto do rico como Lázaro, Lázaro existiu. Foi uma parábola ilustrada em fatos reais. Mas alguém diz assim: mas como pode ser isso? Aqui Cristo está ilustrando o destino dos ímpios e o destino do justo. Aqui o destino do rico foi o Hades. Nós existimos, tem vários significados da palavra inferno, porque inferno não é uma palavra bíblica, está traduzido aqui, mas ele vem do latim, né? Que a palavra aqui é Hades. Hades segundo a língua grega, Sheol segundo o hebraico. Tem também o Tártaro, tem também um abismo. Significa, é uma palavra que tem vários significados. Mas aqui Cristo fez essa ilustração para enfatizar os dois destinos, do ímpio e do justo. O justo aqui foi ilustrado no seio de Abraão. Então, vamos entender o que era o seio de Abraão. Na cultura hebraica, irmão, que a expressão mais correta não é seio de Abraão, é peito. É peito. Porque seio dá uma expressão feminina. Então aqui houve um pequeno erro na hora de traduzir. Em vez de colocar peito, colocou seio. Né? Então na cultura hebraica tinha uma mesa pequena que se chamava triquínia. Triquínia era uma mesa pequena. Então, quando a pessoa se sentava, a pessoa ia para comer nessa mesa, ele ficava de bruço. Entendeu? Ficava de bruço. Então, ele apoiava o cotovelo aqui, ó, na mesa, no rosto, ele de bruço. E as suas costas aqui, ó,
aqui, se encostava na pessoa que estava do lado, no peito. Então, essa é a ilustração que Cristo fez do peito de Abraão. O que significava quando se ia fazer um banquete, então era feito nessa mesa pequena, a pessoa deitava de bruços, né? E depois punha a mão no queixo aqui, se apoiava no peito do outro que estava do lado, aqui com outra mão, ele participava do banquete. E o banquete, naquele banquete, tinha água. Tinha água. Então, quando o rico, irmão, alguém pode falar, mas alma tem língua. Irmão, a alma não tem língua, irmão, mas aqui é uma acomodação. Quando fala que o rico tinha sede, queria um pouco d'água, é porque ele via Lázaro no banquete e ele queria participar um pouquinho daquele banquete, porque o lugar que ele estava era um lugar que tinha ausência da felicidade, do consolo. Então, o que significa o peito de Abraão? Lázaro do peito de Abraão. Significava ali, ele, tipo assim, abraçando com Abraão, né? Enfatizava o consolo de Deus, a felicidade da bem-aventurança eterna, né? Não significa que quando o justo morre vai para o seio de Abraão. Não, irmão, aquilo dali era um contexto na cultura, né, judaica. O seio de Abraão, todo ali, representava um banquete oposto ao rico. O rico na terra vivia em banquete. E Lázaro vivia em aflição, em miséria. Aí, agora aqui, o cenário mudou. O cenário mudou. Quem vivia em miséria, quem vivia em abandono, agora estava no banquete. E quem vivia na terra, no banquete, agora estava em tormento. Irmãos, este assunto do rico e do Lázaro enfatizando que quando a pessoa morre, o tormento que ele vai enfrentar não é só lá, no inferno, no lago de fogo. Começa depois que a pessoa morre. Ele vai para o inferno ter um tormento intermediário. Não é um tormento completo. O tormento completo vai ser do lago de fogo. Em Pedro, capítulo 2, verso 9, segundo Pedro, lá fala que os ímpios, se referindo ao inferno, que os ímpios estão sob castigo. Não significa que eles ainda vão ser castigados, não. Os que morreram estão sob castigo. É um verbo de uma expressão contínua ali. Por isso que lá em Apocalipse fala que o inferno foi jogado vivo no lago de fogo. Então, esta parte entre a morte e a ressurreição se chama de estado intermediário. Então, quando a pessoa morre, que é um justo,
significando que vai para o seio de Abraão, que significa o paraíso de Deus, que significa o céu. Filipenses 1:23 fala: eu desejo partir e estar com Cristo, porque isto é incomparavelmente melhor. Então, quando a pessoa morre, o justo morre, ele vai estar com Cristo do céu. Os ímpios que morrem sem Deus vai para o Hades, que é um lugar de um tormento, não um tormento pleno, um tormento intermediário. Vai ficar lá até o juízo final. No juízo final, aí vamos ser lançados no lago de fogo. Aí vai ser o juízo pleno. Então, amados irmãos, mostrando que todos nós temos algo imaterial dentro de nós. Temos algo imortal, que o que morre é o corpo. A alma, ela está viva. Ela deixa o corpo e ela continua viva. Do justo é recebido por Cristo do céu. Do ímpio vai para um tormento temporal. E aí, no dia do juízo, todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, essa parábola, Cristo, quando compôs ela, foi para enfatizar algo pós-morte, algo depois da morte. Então, os elementos desta parábola é os elementos de uma realidade. Não é uma história, porque Cristo falava, havia um homem que vivia esplendidamente e regaladamente, de uma pessoa real. E havia também Lázaro, né, irmão? Então ele construiu esta comparação para mostrar o destino do que morre com Deus e do que morre sem Deus. Então, o seio de Abraão não existe, irmão. Isso daqui é uma acomodação para mostrar o que era o seio de Abraão. Tinha uma mesa pequena, onde a pessoa comia de bruços. E ele, a hora que comia, ia comer, punha a mão aqui no queixo, com outra mão comia comida. E o ombro aqui estava encostado no peito da pessoa. Isso que se chamava o peito de Abraão. Está escrito seio, mas a expressão correta é o peito de Abraão. Creio que ficou bem claro e ficou entendido. Ao passar do nosso canal, por gentileza, irmãos, estamos chegando a quase 300 inscritos. Inscreva no nosso canal para nos ajudar, nos dar uma força. Aí comparta os nossos vídeos. Nosso propósito aqui é levar esclarecimento para todos aqueles que têm acesso ao nosso vídeo. Faça seus comentários. Tem liberdade, quiser fazer uma pergunta para nós colocar um tema para o canal, fica à vossa disposição. Escreva, dê o seu like e comparta nossos vídeos. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.